acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. Eu creio que eu estou emocionado, porque hoje, depois de quase 40 anos, eu quero dizer a vocês que a partir do próximo domingo que já será maio, o programa 30 Minutos com Deus, eu espero em Deus poder continuar fazendo, mas estará não em nome da Primeira Igreja Batista de Salinas, mas em nome da Igreja Batista da Esperança. Isso porque no dia 30 de abril, na véspera do feriado 1º de maio, a nossa Congregação Batista da Esperança, que fica ali na rua Vereador Lincoln Gonçalves, nós estaremos nos emancipando, nos tornando a Igreja Batista da Esperança. Louvamos a Deus pela nossa igreja mãe, a Primeira Igreja Batista de Salinas. Eu estive à frente quase, creio que 38 anos, e hoje quem está lá é o pastor Tiago. No dia 30 nós teremos uma festa aqui em Salinas, a igreja mãe estará presente e várias igrejas batistas do norte de Minas participando da organização formal da Igreja Batista da Esperança. Então, sendo assim, no próximo domingo, eu espero continuar fazendo o programa, mas agora em nome da Igreja Batista da Esperança. Tá bom? Então, ore por nós e participe dessa festa espiritual. Então, vamos continuar. E a música que você vai ouvir é Me Perdoa, Jesus, com Fernandinho. Tantas vezes eu caí e tentei andar sozinho, mas teu amor me encontrou, mesmo eu sendo tão falho assim. Quando o peso me fez parar, tua graça veio me restaurar. Me perdoa, Jesus, eu quero voltar pra ti. Lava o meu coração e me ensina a te seguir. Nada é maior que o teu amor. Me perdoa, Senhor. Prometi mudar, mas sem ti não pude andar. Tua misericórdia me alcançou e a tua cruz me libertou. Podem ver as cruzes. Me perdoa, Jesus. Ensina a te servir e perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. E me ensina a te seguir. Me
ensina a te seguir. Nada é maior que o teu amor. Me perdoa, Senhor. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Próxima música, gostaria que você pensasse sobre o melhor amigo. Melhor amigo. Então ouça com Esther Marcos. Escute Melhor Amigo. De todos os abraços que ganhei, nenhum se compara com os teus. De todos os conselhos que ouvi, nenhum se compara com os teus. Cada gesto, demonstração de amor, nada se compara ao que fez por mim. Meu Senhor de amigo me chamou, me salvou com teu sangue carmesim. Que melhor amiga eu poderia ter. Que melhor amigo seria como você. Que melhor amiga eu poderia ter. Que melhor amigo seria como você. Meu amigo é Jesus Cristo, nele eu confio, nele eu confio. Meu amigo é Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento também eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pelo pastor Ivan. Ouça a música O Amigo, com Sérgio Lopes.
E nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, nesse instante, em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Nesse mesmo dia, dois discípulos, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Então comentavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. Você pode continuar a leitura em sua casa aí, mas já deu para você sentir o que estava acontecendo com esses discípulos, chamados discípulos de Emaús. Eles estavam voltando, vamos dizer assim, para casa, porque para eles todo o esforço que eles fizeram para seguir Jesus tinha sido em vão. Eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque Jesus havia sido crucificado e para eles a vida, tudo voltava ao normal e eles achavam que tudo havia acabado. Então, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E essa discussão, então, estava ali, né, quando um personagem juntou-se a eles, e eles não perceberam que era o Jesus ressuscitado. Por que eu trago essa mensagem hoje? É claro que já há alguns dias nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Poderia ter falado naqueles dias, sempre tenho falado, né, da morte, mas também da ressurreição de Cristo, da esperança que há em Cristo. Essa é a esperança que o Evangelho nos traz, as boas novas de Deus. Por que nós fazemos isso? Porque hoje muitas pessoas estão desapontadas com Deus, estão desapontadas com a igreja, estão frustradas com a vida. E assim como esses discípulos andando para longe de Jerusalém, que era o símbolo da promessa, e voltando-se para Emaús, podemos dizer que era uma fuga e desistência. Mas esse texto que nós lemos nos mostra como a gente pode vencer essa dificuldade de crer, esse momento difícil da nossa vida, quando entramos em crise. Eu quero convidar você a tentar, a ouvir a conversa de Jesus e aprender como ele restaura a fé daquelas pessoas que estão em crise, estão abatidas. Para a gente vencer essa dificuldade de acreditar, para a gente vencer as dúvidas, os medos, nós não podemos silenciar nossa dor. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E ele perguntou a eles, aos discípulos: o que vocês estão discutindo enquanto caminham? É claro que Jesus, que é Deus, que é onisciente, que é onipotente, que é o Todo-Poderoso, que é onipresente, ele sabia aquilo que estava na mente daqueles discípulos. Ele sabia o que havia acontecido, ele sabia o que estava acontecendo naquele momento na vida deles, na vida das outras pessoas de Jerusalém. Mas ele quis ouvir o coração deles. Ele
ouviu calmamente. Ele não os repreendeu porque eles estavam tristes ou por não entender aquilo que estava acontecendo, mas pelo contrário, Jesus se aproximou enquanto eles falavam da sua dor. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque às vezes quando nós estamos num momento difícil, cheios de dúvida, de medo, crise de fé, a pior coisa que a gente pode fazer é a gente guardar isso para nós sozinhos. A gente se isolar. Jesus se aproxima. Quando nós abrimos o coração para Ele, o Senhor está perto de todos que o invocam. Em verdade, isso está no Salmo 145, verso 18. Então, abra o seu coração, meu amigo, se você está em dúvida, se você está num momento de medo, de crise, de fé. Abra o seu coração para o Senhor, porque para vencer esse tempo difícil de dúvida, a gente precisa contar para Jesus e reconhecer também que a nossa frustração, a nossa tristeza pode ofuscar a nossa visão, pode distorcer aquilo que Deus quer que nós enxerguemos aqui. Olha, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, diz o verso 16 do capítulo 24 de Lucas. Então, quando a gente está aborrecido, frustrado, nós temos a nossa visão das coisas que acontecem, nós temos a nossa visão distorcida. Ela fica ruim, a gente não consegue enxergar direito. Eles estavam tão frustrados, tão decepcionados, que não conseguiram reconhecer que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Eles estavam com o coração fechado, eles não conseguiam perceber que Jesus é quem caminhava com eles. E a semelhança desses discípulos, quantas vezes, porque nós estamos, talvez, com o nosso coração fechado, e a nossa visão cega também, nós não conseguimos enxergar os milagres que Deus faz em nossa vida, em nossa família. Aquilo que Deus quer fazer e pode fazer em nossa vida aqui. Esperamos que Deus haja de uma forma, e quando Deus faz de outra maneira, nós ficamos frustrados. Nós, às vezes, queremos ditar as ordens para Deus, achamos que Ele falhou. Mas o problema não é de Deus, o problema é que nós é que fantasiamos as coisas, ou porque não compreendemos. Eu fico pensando na história de José do Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele estava lá na casa de Potifar, estava bem, a mulher quis agarrá-lo e ele fugiu, foi parar na cadeia. Lá na cadeia ele se tornou uma pessoa líder lá, mas pareceram alguns lá que ele contou o sonho, resolveu o problema e esqueceram dele. Parece que Deus esqueceu de mim. Mas Deus estava preparando José para algo muito maior. Essa é uma das centenas de histórias na Bíblia que você pode observar, né? O cuidar de Deus, o ensino de Deus. Às vezes nós queremos na nossa hora, no nosso tempo. Para vencer esse tempo de dúvida, de crise, você precisa deixar que a palavra de Deus aqueça, esquente o seu coração. E aí Lucas 24, 27 e 32 falam: começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho que nos expunha a palavra, as Escrituras? Então, os discípulos, depois que perceberam, Jesus se revelou a eles, é que eles perceberam que algo estava aquecendo o coração dele, estava botando fogo no coração dele. Jesus estava fazendo isso. E Jesus quer fazer o mesmo com você e comigo. É importante a gente entender que Jesus não fez milagres para convencer aqueles discípulos de que ele era quem estava caminhando com ele. Jesus simplesmente aproximou-se deles e começou a citar as Escrituras, a Bíblia. Jesus mostrou que o plano revelado nas Escrituras de Jesus ser o Cordeiro, desde Gênesis até os profetas, isso estava na mente de Deus. Jesus revelou àqueles discípulos, a palavra de Deus. E à medida que nós vamos lendo as Escrituras, a palavra, Deus vai aquecendo o nosso coração.
Você que já é uma pessoa que segue a Jesus, se você não tem valorizado a palavra de Deus, se você não tem participado dos cultos, da escola bíblica dominical, meu amigo, sua alma talvez comece a ficar gelada. Mas Deus quer nos aquecer através da sua palavra. Era isso que ele fez com os seus discípulos. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo que aqueles discípulos, eles viviam o tempo que Jesus havia ressuscitado. Mas ainda eles estavam lá presos à cruz. Para eles, Jesus estava na cruz ainda. Suas expectativas estavam frustradas. Eles não tinham confiança naquilo que Jesus havia prometido. Mas ao ouvirem Jesus, ao escutarem a palavra e quando eles se deixaram ser convencidos por Deus, os olhos se abriram e a fé deles foi restaurada. Então eles voltaram para Jerusalém, voltaram para estar com os outros e começaram a celebrar aquilo que eles perceberam que eles haviam sido ofuscados por causa da decepção, da frustração. Então, não viva fugindo daquilo que Deus quer para você. Não desista da sua fé. Continue firme e tenho certeza que a tristeza vai se tornar alegria quando você perceber o quanto é gostoso, maravilhoso estar na presença de Jesus, confiando nele, no Cristo ressurreto. Amém? Amém. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer neste momento pela vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra nesta manhã. Que a tua bênção seja sobre cada um dos nossos ouvintes. Que aqueles que estão decepcionados com a fé, frustrados, que sejam tocados pelo Teu Espírito, convencidos e se tornem alegres confiando no Senhor Jesus. De uma maneira especial, Deus, eu quero Te agradecer pela nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Tiago, pela liderança de nossa igreja e por esses anos, ó Deus, que estivemos, ó Deus, com o nosso programa direcionado pela Primeira Igreja Batista de Salinas. E agora, quando estaremos na Igreja Batista da Esperança, continuando, Deus, a proclamação do Teu reino, que o Senhor esteja conosco também, à frente dessa igreja que será organizada no dia 30 de abril, com a nossa Assembleia da Associação das Igrejas Batistas do Norte de Minas Gerais. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela causa do Senhor aqui em Salinas. Em nome de Jesus, amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas.
na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.